A paz, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Hoje é dia 17 de junho de 2024, uma segunda-feira. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, culto das 18 horas da viração do dia. Pelo grupo Apocalipse no Telegram, nossa Igreja Raiz online. Amém. Glórias ao Senhor. Obrigado, Deus eterno. Deus de toda a terra e céu. Nosso Deus soberano, autor de todas as coisas, criador de tudo e todos. O Senhor que é o princípio, o meio e o fim de tudo, e nada há que não passe por ti. Tudo vem de ti. Todo sorriso, toda alegria, toda glória, toda bondade, toda fraternidade, toda comunhão passa pelo Senhor. Glórias ao teu nome. O Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Yahweh Elohim, o grande Deus eu sou. Tudo que fizermos de errado, precisamos prestar contas para o Senhor, porque tudo é teu. Todo dano, toda maldade que os homens fizerem, responderão a ti pessoalmente, porque só o Senhor é Deus de todas as coisas e tudo está debaixo da tua mão, da tua vontade, do teu reino. Estamos aqui para te servir, para te honrar, para te obedecer, para glorificar o teu santo nome. Esse é o objetivo maior, que toda a nossa vida seja um culto ao Senhor. Obrigado por ser conosco em mais esse momento. Nos receba de bom grado nesse culto, exclusivo ao Senhor e a ninguém mais. Seja engrandecido em nosso meio, Deus da nossa vida. Perdoa-nos de qualquer um dos nossos pecados, do mínimo ao maior. Que nossa mente e coração esteja livre para o Senhor, que nossa memória seja lavada e só haja santidade em nós para ofertarmos a nossa vida no teu altar por completo. Que não haja mácula, que não haja defeito, que os nossos erros e maldades sejam jogadas na cruz de Cristo Jesus. E sejamos lavados pelo Espírito Santo de Deus, para que esse culto seja perfeito a ti. Santo, porque o Senhor é santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, papai querido. Papai do céu, lindo, maravilhoso. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, Senhor. Recebe, Paizinho amado, nosso louvor, a nossa adoração, em o nome de Jesus. Amém. Louvemos assim. Diante da tua glória, me fizestes chegar ao ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Eu me realizo ao olhar para ti. Maravilhoso como tu és bom em mostrar tua face, me tomar em teus braços, eterno de amor. Sem disfarce, em plena luz, eu posso conhecer o teu amor. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior.
e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Só tu és digno de honra e glória. Só tu és santo, santo Deus. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Só tu és digno de honra e glória. Só tu és santo, santo Deus. Aleluia, 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 aleluia. Só tu és digno, Senhor, de honra e glória. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Santo, santo. És o Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, todo louvor e adoração sejam dados ao Senhor, que és o nosso único Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Receba nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, nos ministra nesse momento a tua santa palavra, que é o que alimenta a nossa alma, enriquece a nossa fé, nos dá instrução e entendimento, para que sejamos transformados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos seguir a série de 2 Coríntios. Vamos fazer o capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler inteiro. Amém? 2 Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo,
justamente porque não teve condições no momento de estar com os irmãos pessoalmente. Por isso ele está escrevendo essa carta. 2 Coríntios, a partir do 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Lembrando, o que é a graça de Deus especificamente, irmão? A gente falar graça de Deus, tem muitos irmãos que não conseguem definir, não conseguem explicar. Todo mundo já ouviu falar da graça de Deus, quando você chega em qualquer igreja. É comum a gente ouvir isso no meio dos cristãos, que a graça de Deus esteja contigo, Senhor, te abençoe, te dê muita graça em tudo que você for fazer, mas o que significa exatamente isso, graça? A graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? A graça de Deus é o que Ele nos deu de graça sem cobrar nada. O que Deus nos deu de graça sem cobrar nada? Eu e você estávamos em pecado. Nós estávamos condenados com o mundo. Nós estávamos e vivíamos em trevas, em cadeias espirituais, devido à nossa multidão de pecados. Nós estávamos perdidos. Aí o Senhor Deus, ele pagou um alto preço, que ele foi entregar a vida do seu próprio filho unigênito e primogênito. Alguém caríssimo, o ser mais caro do universo é Jesus Cristo. E ele é de Deus. Deus pagou um alto preço e entregou a vida do seu primogênito por amor de nós. Jesus Cristo também pagou um alto preço, que foi aceitar essa missão. Abrir mão da sua glória, e como o livro de Hebreus diz, se fazer por um breve momento menor do que os anjos. Porque para Jesus andar nessa terra, ele tem que se diminuir. Porque o corpo humano não comporta toda a glória de Cristo Jesus. Então ele se diminui e vem a nós diminuto. Ele também pagou um alto preço para estar aqui. Teve que abrir mão de muita coisa. Porém, quando ele morre na cruz para nos salvar, quando ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, Deus que pagou um preço, Cristo que pagou um preço, eles não nos cobram nada para recebermos a salvação. Eles simplesmente dizem, aceita. Aceita a salvação que é de graça. Eu paguei um alto preço, morrendo na cruz, mas na hora de passar a salvação para você, eu não vou te cobrar nada. O preço da sua fiança, para te tirar da prisão desse mundo, eu paguei. Agora você está livre, você me deve, só que eu não vou cobrar esse débito. Você anda comigo se você quiser. Você me aceita no seu coração se você quiser. Você crê em mim se você quiser. A salvação eu te ofereço de graça. Você quer? Basta me aceitar no seu coração. Isso é a graça de Deus. É o ato de Cristo Jesus não nos cobrar nada pela salvação. E é por isso que da época de Jesus até 2020 nós vivemos a era da graça, da crucificação de Jesus até 2020. A época que pregamos essa salvação. Essa foi a boa nova que Jesus nos mandou pregar. Pregar ao mundo inteiro as boas novas. Qual que é a boa nova? É que antes, para receber o perdão dos meus pecados, eu precisava sacrificar um cordeiro. Por isso que tem essa tradição no Antigo Testamento, dos judeus, dos israelitas, sacrificando o cordeiro, levando no altar, no templo do Senhor. Depois da crucificação de Cristo, isso não precisa mais fazer, porque agora tem uma boa notícia, tem uma boa nova, tem uma novidade. Qual que é? É a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Jesus é o Cordeiro Santo que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Essa tradição específica nós não precisamos mais fazer, basta que aceitemos o sacrifício de Cristo Jesus pelos nossos pecados. Isso é de graça.
E isso que é de graça, você recebeu de graça, então entregue de graça recebeis, de graça dais. O que eu recebi de graça? A salvação do Evangelho, Cristo Jesus. É por isso que eu não posso cobrar para pregar Cristo Jesus para a vida de outras pessoas. Porque eu recebi de graça essa salvação, eu anuncio de graça. Amém? Então, sempre quando você vê esse trecho, alguém citar a graça de Cristo, contexto bíblico, é do sacrifício de Jesus que ele está falando. Amém? A graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, foi concedida ao mundo inteiro. Versículo 2, 2 Coríntios 8, versículo 2. Por quê? No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Ah, para por aí, meu irmão. Que versículo é esse? Só esse versículo já dá para a gente pregar no mundo inteiro por horas, dias e anos. 2 Coríntios 8, versículo 2. Porque no meio de muita prova e tribulação. O que aconteceu? Os irmãos choraram, reclamaram, abandonaram Deus? Não! Manifestaram abundância de alegria. E na profunda pobreza, pobreza é o quê? Falta de comida, falta de dinheiro, sem dinheiro para pagar aluguel, sem dinheiro para pagar imposto, sem dinheiro para ir no shopping. Na profunda pobreza, o que aconteceu? Eles choraram, se revoltaram, viraram mendigos, abandonaram suas casas, a igreja, foram reclamar com o pastor. Não, superabundou em grande riqueza a sua generosidade. No meio de muito problema, o que esse versículo está dizendo? No meio de muito problema, muita tribulação, muita confusão, superabundou a alegria. Os irmãos contentes, sorrindo, mesmo em meio às dificuldades. E no meio da muita pobreza, os irmãos precisando e necessitando de muita coisa, superabundou a generosidade. Está faltando para você? Eu compartilho do meu. Aqui eu tenho um pão. Aqui, aí você tem coberta, pois eu te dou um pedaço do pão, você me empresta uma coberta. Aqui tem 2 sapatos, aí não tem nenhum, pois toma um sapato. E aí tem 2 blusas, aqui eu não tenho nenhuma, pois dá uma blusa aqui para mim. Isso que esse versículo está narrando é a mesma coisa que narra em Atos 2, na descida do Espírito Santo no meio do povo. Atos 2, de 42 a 47. Os irmãos compartilhando tudo, porque se viam literalmente como irmãos. Irmão da igreja, a gente acostumou a falar, mas são poucos que realmente se enxergam como irmão. Lembrando que no capítulo anterior, que lemos ontem, 2 Coríntios 7, essa foi uma base forte do tema de Paulo. Amigos mais do que irmão. Que nem todo irmão é amigo, mas todo amigo é um irmão. Sobre esse versículo que Tiago cita, no meio das tribulações, Tiago 1. Ele começa a carta de Tiago escrevendo isso. No meio da tribulação, não reclame, fique contente. Porque esse problema, essa aprovação vai te trazer experiência, vai te trazer paciência, vai te trazer perseverança. Então, fique alegre. Essa é uma palavra que, para os irmãos vivenciarem, eles põem 30 pé atrás. Ele fala, não consigo, não dá, é impossível. O meu problema, como é que eu vou estar feliz no meio do problema? Eu quero é não ter problema. De uma vez por todas, os crentes precisam entender qual que é nosso papel nesse mundo. Nosso papel nesse mundo não é gozar e esbanjar de só prazeres. A nossa vida de prazer não está aqui. Nós estamos aqui de passagem, num período de provação, para recebermos o prêmio da glória, do prazer, dos galardões, das mansões no céu, ruas de ouro, é lá.
Enquanto o crente não entender que aqui não é o lugar para ele esbanjar suas riquezas, sua beleza, ter a vida mais feliz do mundo aqui, ele nunca vai conseguir sorrir no meio da tribulação. Porque sempre quando chegar o problema, ele vai falar: Deus não está comigo. Deus me abandonou. Ah, esse Deus que não cuida de mim. Só abençoa o irmão, o vizinho, a grama do outro. Esse crente precisa acordar, precisa se converter verdadeiramente ao verdadeiro evangelho. Nós estamos aqui para passar numa prova. As suas férias estão lá no céu. Enquanto a gente está aqui, a gente está em batalha, a gente está vivendo num mundo tenebroso, num mundo que jaz no maligno, num mundo que o diabo está solto, os demônios estão fazendo a farra. Essa é a verdade que a gente está vivendo aqui. É por isso que você liga a TV, só tem indecência, só tem palavrão. Você sai na rua, tem roubo, tem morte, tem violência, tem gente sendo mal educada, tem gente roubando. Deixa a sua carteira na calçada da sua casa 10 minutos e depois você vai lá pegar. Vamos ver o que acontece. Que lugar é esse que eu não posso confiar em ninguém? O céu que não é. Como é que eu vou ser feliz no sentido de ter muita bonança, ter a casa em ordem, ter muita paz aqui fisicamente num lugar que é todo podre? Não tem como. A minha alegria enquanto eu estou aqui, ela é espiritual. É eu ser feliz por dentro. É eu estar olhando o mundo pegar fogo e estar dando glória a Deus porque eu estou em paz. O meu Deus está agindo dentro de mim. Embora o mundo esteja pegando fogo, o meu espírito está tranquilo porque eu sei que o Senhor está comigo. É daí que vem minha alegria. Não é porque eu ganhei um carro novo, não é porque eu ganhei um aumento no salário, não é porque a pessoa que eu gosto piscou para mim. Não, isso aí pode acontecer como pode não acontecer. Quantas pessoas você já se apaixonou nessa vida, meu irmão? Conta do seu primeiro amorzinho de infância. Quantos? 5, 10, 12 pessoas? Quantos foram bons relacionamentos? Casou com o primeiro que você gostou, você casou com a primeira mulher que você amou e deu tudo certo. Não, meu irmão, foi luta. Tomou muito fora. Seu primeiro emprego já foi ótimo, você já ganhou muito dinheiro, já conseguiu comprar tua casa, deu tudo certo. Não, meu irmão, foi luta. Seu relacionamento com quem você casou tem luta. O filho que você ama, que você está tentando educar, é luta. Sabe por quê? Porque essa é a aprovação que nós estamos vivendo. É passar por todas as lutas e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse é o nosso período aqui. Os crentes que estão ignorando as lutas e tentando ficar só com as bonanças físicas, eles não estão passando na prova. Eles estão recusando a prova. Sempre quando vem a dificuldade, eles falam: não, isso não é para mim, eu sou crente. Eu sou filho do rei, eu só quero a bonança nessa terra. Aí eles abrem mão da dificuldade, trocam de marido, troca de mulher, troca de. Não, se esse serviço não está bom para mim, eu vou sair. Ele não aceita a aprovação. Quem não aceita a aprovação nunca é aprovado. Não é assim na escola? Se você não passa na prova, você não passa de ano. Tem muito crente vivendo assim eternamente no prezinho espiritual, na primeira série espiritual. Ele não passa na prova, porque sempre quando chega a prova ele sai correndo, ele acha que a prova é do diabo. Não, dificuldade não é para mim. Aconselhando o irmão um tempo atrás. Estou com dificuldade financeira, apóstolo. Amém. É triste mesmo. Eu sei bem o que é isso. Dificuldade financeira. Quem não sabe o que é isso? Todo adulto já passou por isso em algum momento. Amém, irmão. Glória a Deus. Como que a gente vai fazer para resolver? Como está seu trabalho? Não, não tenho emprego. Pois eu já sei qual é a solução. Arruma um trabalho. Sua dificuldade financeira vai diminuir bastante. Ah, irmão, não, então, mas é que no meu trabalho, no meu ofício, é muito difícil conseguir emprego.
Já mandei currículo, mas é complicado, é pouca vaga para muita gente. Eu falei, irmão, a prioridade é arrumar emprego, não é arrumar emprego na sua área. Principalmente você que é homem, você é provedor. Você tem que ter um emprego. Primeiro você arruma um emprego, tenha o seu sustento, trabalhe, pague suas contas. E quando você estiver estável nesse emprego, aí sim você usa o tempo a mais, o seu tempo de folga, para procurar algo na sua área. O que não pode é você ficar, um homem adulto, ficar desempregado. Isso você não pode. Porque aí vão vir não só dificuldades financeiras, mas muitas outras dificuldades, que é o que ele estava vivendo. Dificuldade emocional, não sirvo para nada, eu não presto, aí vem depressão, aí vem um monte de coisa mesmo. Aí gosta da mocinha, daí a mocinha não quer nada, por quê? Porque o homem é desempregado. Não é, vai querer o quê com um homem adulto que não trabalha? Arruma um emprego, irmão. Não, acho que não. Acho que eu vou esperar o Senhor abrir as portas para mim, porque Ele me deu a faculdade, não foi à toa. Eu mereço um emprego melhor. Eu não vou trabalhar de qualquer coisa. Tá bom então, meu irmão. Boa sorte. Mas até onde eu sei, Abraão, que é o pai da nação de Israel, ele foi nômade. Cuidou de bicho, cuidou de gado, cuidou de galinha, viajante, vendia e comprava terras. Davi foi rei de Israel, mas antes foi pastor de ovelha, cuidava de bicho no meio do mar. E por aí vai. Eude, grande juiz de Israel, era deficiente físico. Gideão, grande general, com 300 venceu o grande exército. Vai ver como era o começo da vida dele. Das tribos de Israel, ele vivia na menor. De todas as famílias da tribo de Israel, a família dele era a mais pobre. E da família dele, que era a família mais pobre, ele era o menor dentre os irmãos, era a pessoa mais insignificante de Israel. E se tornou um dos maiores juízes de Israel. Mais corajoso. Tem que começar por algum lugar, sabe por quê? Porque isso é prova. Para você receber o muito, você tem que ser fiel no pouco. Se eu não aceito a prova, se eu não aceito passar pelo pouco, eu não passo de ano. Eu não sou aprovado. Se eu não sou aprovado, eu vou ficar a vida inteira nessa prova. Muito simples. O Senhor te colocou lá, meu irmão, faça o teu melhor, dê glória a Deus. Amém? Sorria, porque o Senhor está comigo. Mas está muito difícil, pô, glória a Deus que eu pelo menos estou sendo provado para ser aprovado. Pelo menos eu estou na escola do Senhor. Olha pelo lado positivo. Porque se você olhar pela situação do mundo, você só vai chorar todo dia mesmo. Porque o mundo vai de mal a pior. Agora, se você olhar para o que Deus está fazendo dentro de você através dessa aprovação, você vai olhar e falar, rapaz, olha como eu era e olha no que o Senhor está me tornando. Eu era um dependente, Ele está me dando liberdade. Eu era um escravo, Ele está quebrando as minhas correntes. Eu estava numa relação difícil, agora eu estou sozinho, mas pelo menos não tem ninguém me arrastando para trás. Quando eu estiver melhor, eu sei que o Senhor vai me dar uma pessoa boa. Agora está difícil, mas ontem estava muito pior. Hoje eu tenho para quem contar minhas coisas. Hoje tem quem me aconselhe. Hoje eu tenho uma igreja, hoje eu tenho irmãos que me ajudam, que pegam na minha mão, que direcionam. Olha as vantagens, meu irmão. E vai se agarrando nelas para você continuar caminhando. Porque se você pula a prova, se você sai da aprovação, você nunca é aprovado. E a sua vida vai virar aquela roda, círculo vicioso. Você anda e nunca sai do lugar. É sempre o mesmo ciclo. Parece que vai melhorar e você cai de novo. Daí parece que vai melhorar e cai de novo. Daí parece que agora vai dar certo e cai de novo. Quantos crentes não estão vivendo isso? E eu fico triste de falar que os crentes,
Porque isso é o roteiro de vida do mundano. É o mundano que não tem esperança. É o mundano que fica caminhando nesse mundo e só consegue coisa carnal. Ele nunca evolui. O crente viver isso é se rebaixar. É você estar numa posição melhor e não usufruir. É você ter os céus enquanto ainda está na terra, mas ainda viver como se fosse terreno, ainda viver como se fosse carnal. Você não está se aproveitando do privilégio que é ter Deus na tua vida. Olha para o mundo espiritual, deixa o carnal que ele vai passar mesmo. Não importa se tem 10 pães para comer, um só ou nenhum, meu irmão, se alegra, porque pelo menos o Senhor está contigo. Pior para quem não tem nem Deus, que aí pode ter todo o dinheiro do mundo e a pessoa ainda está perdida. Pode estar sendo aplaudida, elogiada, aparecendo na TV. Se não tem Deus, vai queimar no lago de fogo. Para de olhar para o mundano e ficar com inveja. Eles estão perdidos e nem sabem. Olha para o Deus, o seu Redentor, o seu resgatador. Olha para o céu, que é o teu futuro, é o teu destino, e dá glória a Deus mesmo no meio da tribulação. E se você vê alguém em dificuldade, compartilha. Ah, mas eu tenho pouco. Pois compartilhe pouco. Só tenho 5 pães e 2 peixes, pois Deus multiplica. Superabundavam em generosidade. Olha que lindo esse versículo, meu irmão. Olha que lindo esse versículo. Graças ao bom Deus, eu já tive muitas experiências assim, de estar em igrejas, comunidades e localidades onde os irmãos compartilhavam tudo. Tudo, sem ninguém precisar pedir. Era uma bênção. Você chegar num lugar e só de você estar indo, você já tem aquele sentimento assim, ai, ufa, finalmente eu tô indo para lá, porque lá eu me sinto em casa, porque é um lugar onde todo mundo se cuida, onde ninguém vai ter falta de nada, por mais que tenha pouca comida, os irmãos vão se virar e vão fazer multiplicar, e todo mundo vai ter o que comer, todo mundo vai ter o que vestir, todo... Meu irmão, é uma bênção estar num lugar assim, surreal, difícil de explicar. Hoje em dia é difícil achar lugar assim. Mas toda igreja, toda a comunidade crente deveria ser assim por base, por obrigação. Amém? Paulo está narrando isso. As igrejas da Macedônia viviam assim, sorrindo na tribulação e superabundando em generosidade. 3, 2 Coríntios 8, versículo 3. Porque eles testemunham eu, ou seja, ele está falando, eu vi, eu sou testemunha. Testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostravam voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Sabe o que é isso? Participar da assistência dos santos é a pessoa estar brigando para poder ajudar. A pessoa está insistindo em colaborar mesmo tendo pouco. Irmão, eu tenho pouco, então não precisa não, guarda para você. Não, 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 eu quero fazer questão de colaborar. Eu quero poder dizer que aquele ministro está vivendo com um pouquinho que eu pude ajudar. Eu quero me fazer parte da obra do Senhor. Esse era o esforço do santo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça em vós. O que é isso? Olha o que ele fala no versículo 5, 2 Coríntios 8, 5. Trouxeram primeiros, também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que quer dizer isso? Primeiro, dízimos e ofertas à casa do Senhor, para que na casa do Senhor, no templo do Senhor, tenha mantimento. Às vezes os irmãos entram em contato querendo me mandar oferta. Eu falo, bênção do Senhor. Porém, tu tá indo em igreja?
Tem alguma igreja física, presencial que tu tá indo? Ah, tenho, vou de tal dia na igreja. Tu vai me dar uma oferta além da oferta e do dízimo que o senhor está dando lá, ou o senhor vai tirar de lá para dar para mim? Não, eu queria mandar só para o senhor. Não, 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 não. Primeiro mantimento à casa do Senhor. Se você está indo lá de domingo, de quarta, de sexta, lá precisa de aluguel, precisa pagar a conta. Lá precisa de água, precisa de luz, para poder receber os membros. Abençoa lá primeiro. Depois, você manda as ofertas para os irmãos. Você está sentindo que estão te abençoando, como diz o texto, pela vontade de Deus. Então, sempre priorize, meu irmão, a casa do Senhor. Quando o Senhor abre uma igreja, tá? Ele também levanta irmãos para sustentar. Se você está indo numa igreja, você não dá dízimo e oferta lá, mas quando você chega, a porta está aberta, tem papel higiênico no banheiro, tem luz acesa, tem guitarra funcionando, tem microfone ligado, tem cadeira para você sentar. Quem que está pagando, meu irmão? Quem tem que pagar é quem está usufruindo. Os irmãos ficam com essa conversinha mole até hoje. Ai, mas não sei, me mostra um versículo que mostra que eu tenho que dar dízimo. Meu irmão, não precisa. Se você está usufruindo, você tem que colaborar. De quem que vai pagar se não for você? Tenta ir na escola do teu filho particular e não pagar mensalidade, para você ver o que acontece com a vaga dele. Ela desaparece da folhinha da diretora. Tenta ir num clube e não pagar mensalidade. Tenta aparecer na piscina sem pagar lá o convênio, o condomínio, o teste lá para entrar na piscina, avaliação médica. Tenta entrar, meu irmão. Aí na igreja, os irmãos que ficam com essas graças, não, não quero colaborar com nada, porque eu não sou obrigado, não vou pagar nada. E os irmãos têm a obrigação de me ajudar, de me acolher, de me abençoar e de ter a igreja aberta. Como é que vai ter a igreja aberta se os irmãos não colaborarem? Da onde vai sair o dinheiro? É do corpo, meu irmão. É os irmãos se colaborando. Então, colabore com o seu templo lá. Você está indo em uma igreja física, pague a conta. É de você que o Senhor vai cobrar, porque é você que Ele está abençoando para poder sustentar aquele lugar. Inclusive o salário de quem trabalha lá. Tem muito irmão que trabalha muito na igreja e não tem salário porque os irmãos não são fiéis. Aí o dízimo, as ofertas, vai lá para o aluguel, vai para as contas básicas, as primordiais, da faxineira e tal. E aquele irmãozinho que fica lá, o diácono, que fica todo culto, ele abre igreja, ele fecha igreja, ele varre, ele cuida da cadeira, ele arruma, ele desarruma, ele põe, aí os irmãos tiram. Aí ele faz de tudo, ele trabalha mais lá que no emprego dele, mas ele não tem nenhuma colaboração, não dá uma cesta básica. Que fala, não, esse irmão tá fazendo a parte dele. Digno é o obreiro do seu salário. Se a igreja não colabora, não vai ter condição de pagar o obreiro. E saiba disso, o Senhor vai cobrar. Amém? Todo mundo vai responder diante do Senhor. Todo aquele irmão que tem emprego e não está ajudando, o Senhor vai cobrar. Só para dar um contexto, isso aconteceu no Antigo Testamento. Os irmãos pararam, na época de Israel, tá? Os irmãos pararam de colaborar. Os irmãos pararam de dar o dízimo e as ofertas no templo do Senhor. O que, que aconteceu? Os levitas que viviam das ofertas, dos dízimos e das ofertas e das doações dos irmãos, eles não tinham mais o que comer. O que, que eles fizeram? Começaram a trabalhar. O que era proibido, porque o serviço do levita é trabalhar na igreja. Aí ele parou de trabalhar na igreja porque não estava mais vindo sustento. O que, que ele foi fazer? Foi virar pastor de ovelha, foi cultivar na terra, foi cuidar da sua vida. E o templo do Senhor começou a ficar abandonado, porque os levitas não estavam mais trabalhando lá para trabalharem no próprio sustento. O que, que aconteceu? Deus desceu até os levitas e falou: por que, que vocês abandonaram minha casa? O que, que vocês estão fazendo aí, colhendo, plantando, cuidando de animal, sendo que eu determinei que o serviço de vocês é de sacerdócio dentro da minha casa? Aí os levitas disseram: me perdoa, Senhor, é que a gente estava passando fome. Os irmãos pararam de colaborar.
Aí o Senhor falou, pois vá lá até o povo e diga para eles colaborarem. E se vocês passarem fome, se vocês passarem necessidade, eu vou amaldiçoar esse povo. Eu vou parar de abençoar. Porque eu estou abençoando para que eles cumpram as suas funções, de primeiro cuidar da casa do Senhor. Então isso é muito sério durante a Bíblia inteira, meu irmão, e não tem segredo. Quando a gente sai para comer com os amigos, é normal o que acontece no final. Vamos comer uma pizza com os amigos, no final a gente racha a conta. É só na igreja que os irmãos têm essa graça de querer receber sem colaborar. Colabore, meu irmão. Você está numa igreja física, pare de conversinha, pare de desculpa. Ai, me mostra no teu... Meu irmão, tem 1 milhão de texto que mostra isso. Pare de desculpinha, pare de tentar achar pelo em ovo. Amém? Colabore onde você for. Você vai visitar alguém, leva um presente. Isso é regra de etiqueta até. Você vai visitar sua mãe, vai visitar um amigo, você vai na casa de alguém conhecer o filho da pessoa que nasceu, leva um presente, leva uma comida, leva um prato, leva alguma coisa. Por quê? Porque você chegando na casa de alguém, você vai usufruir do sofá, você vai usufruir da luz, da água, a pessoa vai preparar uma coisa para você comer, você vai gerar gasto. Você gerar gasto e não colaborar em nada é falta de educação. Amém? Em todo lugar tem essa regra. Na igreja não só é regra, como é obrigação. Amém? Seja exemplo. Paulo dizendo que os irmãos se esforçavam para ajudar, insistiam para poder colaborar. Versículo 6, 2 Coríntios 8, 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós, como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Paulo está fazendo bastante referência a Tito nessa carta de 2 Coríntios. O que é Tito? É alguém que começou na fé e está se destacando. Então ele está elogiando muito o trabalho de Tito. E a igreja está reconhecendo esse trabalho. Isso é interessante, porque isso é crescimento na carreira cristã. Eu estava conversando com alguns irmãos hoje à tarde sobre isso. Existe uma carreira cristã que nos é proposta. Amém? Em muitos lugares, muitas igrejas, muitos pregadores, eles costumam ensinar que a carreira é só para alguns. Não, pastor, é só para quem tem chamado. Não, evangelista, é só para quem o Senhor chama no coração. Não, meu irmão. Carreira cristã é para todos. Você aceitou Jesus, você deu o primeiro passo nessa carreira. Tem irmãos que passam a carreira inteira parados no primeiro passo. Mas se você continuar caminhando, você vai se tornar um discípulo. Se você continuar caminhando de discípulo, você se torna mestre. Se você continua nessa carreira, você de mestre, você se torna pastor, de pastor para evangelista, de evangelista, profeta, de profeta a apóstolo. E como Paulo encerra a sua carreira, ele diz, completei a carreira, guardei a fé. Qual que é a minha missão aqui na terra? Não é só aceitar Jesus. Depois que eu aceito Jesus, eu preciso finalizar essa carreira. Eu não entro na faculdade para ficar lá a vida inteira. Eu entro porque um dia eu quero ser formado, e depois de formado eu quero trabalhar na minha área, e trabalhando na minha área eu quero ganhar bem, para ter uma vida bem sucedida. Ou seja, o fim da minha carreira não está na faculdade, ela é só um passo. É só uma parte do processo. Na carreira cristã, aceitar Jesus, se batizar, é só o princípio do princípio, mas tem muito mais coisa que eu preciso completar. E o tempo que eu tenho para completar é o tempo dessa vida que o Senhor me dá. É por isso que você já não sobe aos céus depois que você é batizado, porque você tem uma carreira que você tem que completar. E pode demorar anos para você completar ela, por isso Deus te deu um tempo aqui. Tem gente que fugiu da carreira, tem gente que ignora, e tem gente que está correndo, como Paulo fala, corre como se não houvesse amanhã, foca na coroa, vai avançando. Tito está sendo destacado dentre as igrejas aqui, porque ele é um desses que está se destacando, está correndo na carreira. Eu quero crescer, quero andar com esses apóstolos, quero aprender, quero me destacar, eu não quero ficar parado aqui, eu quero fazer parte dessa obra, desse ministério.
Amém? 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, como eu falei no começo, a graça é de acordo com Jesus Cristo. Porque ele morreu por nós, pagando alto preço, e nos ofereceu a salvação de graça. Que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Isso é interessante, que é o que eu estava comentando, que Cristo, para descer aqui, ele teve que abrir mão da sua glória. Amém? Teve que abrir mão da sua riqueza, do seu poder, da sua glória, de toda a sua majestade, para vir aqui caminhar como humano, nos servir. E daí ele ensina, Pedro, quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, é essa reação que Pedro tem. Eu falo, Senhor Jesus, o Senhor é muito maior do que eu. Eu que devia estar lavando o teu pé. Mas daí Jesus vai e ensina, sim, eu sei, mas nesse momento eu estou vindo como menor para ensinar vocês a como crescer. Porque no reino de Deus, o menor se torna o maior. Cristo já era o maior, mas daí ele se diminui para nos ensinar como crescer. Amém? Então, Jesus vem em forma humana não é só para morrer na cruz pelos nossos pecados. O ministério dele, ele aproveitou para nos ensinar como vivermos como verdadeiros seres humanos. O primeiro Adão nos ensinou a pecar. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, nos ensinou a nos santificarmos, como voltarmos à casa do Pai, como sairmos do estado de pecado, de orgulho, de falsidade, de prisão e andarmos de forma perfeita nessa terra, mesmo ainda estando em corpos carnais. Essa foi a grande lição do Evangelho de Jesus Cristo. Morrer na cruz para nos salvar. Mas não adianta eu ser salvo e continuar vivendo errado nessa vida. Então eu olho para Cristo e falo, como que ele viveu? Como que ele fez? Como que ele agiu nessa situação? Ah, ele foi humilde. Ah, aqui ele foi paciente. Ah, aqui, enquanto os discípulos estavam desesperados no barco, ele estava dormindo, ele estava calmo. Ele não se preocupava. Ah, ele orava bastante. Então eu vou olhando o que Cristo fez e percebo que eu consigo fazer igual. Porque ele está ensinando uma vida prática. A vida dele não é um modelo à toa. É realmente para eu imitar o jeito que ele viveu. Eu não tendo grandes preocupações de ser grande aqui na Terra. Por quê? Porque meu reino não é desse mundo. Não, mas abre mão de tudo que eu te dou esse reino. Ele é meu, a mim foi dado. Não, não, meu reino não é desse mundo. Meu reino já está garantido. Eu estou aqui só de passagem. Aí eu entendo que quando me oferecem grandes coisas nessa terra em detrimento do meu ministério, eu não aceito. Não, o Senhor tem um chamado para mim, eu não posso abrir mão para ser grande nesse mundo. Porque quando isso foi oferecido para Cristo, ele também não aceitou. Opa, ele já é meu exemplo, então eu vou fazer igual. Amém? Ah, Cristo era muito rico, mas quando andou por aqui ele se fez pobre. Foi humilde. Ah, então é assim que eu tenho que ser. Amém? E nisto dou a minha opinião, versículo 10, 2 Coríntios 8, versículo 10. E nisto dou a minha opinião. Pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes, não só a prática, mas também o querer convém isso. Completai agora a obra começada para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a levais a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que o homem não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade.
suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então, Paulo encerra dizendo, falando sobre essas doações. É muito importante o versículo 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que não tem. O que quer dizer isso? O que nós doamos, o que nós compartilhamos é com base no que temos. Eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho. O principal é que eu tenha boa vontade, que eu queira compartilhar, que eu tenha esse desejo e esse amor pelo próximo. Eu queira colaborar na obra, eu queira colaborar na igreja. Eu não quero ver meu irmão sentindo falta. Isso dói no meu coração, porque ele é meu irmão de fato. Eu vê-lo com necessidade me dói na alma. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que compartilhar. Esse impulso, essa vontade tem que ter no coração, que é base do amor a Deus e o amor ao próximo. Só que na hora que eu for doar, eu vou doar de acordo com o que eu tenho em casa. É isso que Paulo está falando. Não se preocupe se você não tiver para resolver todo o problema. Basta que você compartilhe a partir do que você tem. Nisso o Senhor já se agrada. Nisso o Senhor já contabiliza. Aí, para além do que eu não tenho, é a partir daí que Deus faz o milagre. Não foi assim com os pães e peixes? Traga cá tudo que o povo tem, os discípulos. Não. Como que começa essa conversa? Multiplicação dos pães e peixes. Cristo se retira para um lugar. E ele está tentando se isolar. Se você ler os textos anteriores, você vai perceber que ele acabou de descobrir que João Batista morreu. Ele estava pregando à beira do mar. Presta atenção no contexto. Ele estava pregando à beira do mar. Aí os discípulos chegam e falam, olha, João Batista morreu. Jesus, ele entra no barco e atravessa o lago da Galileia e chega numa região que está vazia, porque ele quer orar, ele quer lamentar, ele quer ficar de luto um tempo. João Batista é parente de Jesus. João Batista que preparou o caminho de Cristo. João Batista é um homem muito amado por Cristo. Quando ele fica sabendo da notícia, ele se retira. Certo? Só que o povo ainda está com fome e sede do que Jesus tem a oferecer, está gostando da palavra, o Senhor está fazendo milagre. Aí eles vão pela borda do lago, eles vão olhando o barco, indo para o outro lado, e eles vão seguindo por terra. E começam a comentar, ei, Jesus está indo para lá, vamos para lá também. E quando Jesus chega do outro lado, em pouco tempo a multidão já o seguiu. E a multidão agora é muito maior, porque no meio do caminho o povo começa a perguntar, ei, o que vocês estão fazendo? Que esse alvoroço? Não, é que Jesus está indo para aquela montanha. Vão para lá também. A multidão que chega lá no final é muito maior do que aquela multidão de onde Jesus estava saindo. Aí o que ele fala? Gente, pelo amor de Deus, eu já saí de lá. Quero ficar sozinho, me dê um tempo para eu chorar pelo meu parente. Os discípulos vão separar a multidão e falar, não, eles querem ouvir a minha palavra? Pois eu vou dar a palavra. Eles estão com fome e sede do meu alimento espiritual? Pois eu vou dar. Não vou mandar o povo embora, não. Aí ele volta a pregar. Enquanto ele está pregando, o tempo vai passando e começa a escurecer. É quando os discípulos voltam a falar, Jesus, agora já chega. Já está escurecendo. O povo está aqui há horas. O Senhor está pregando há muito tempo, o povo já está ouvindo muito tempo, despeça o povo para que no caminho de volta para casa eles arranjem o que comer e o que beber, porque o povo já está começando a ficar com fome, já está ficando escuro, já vai ficar perigoso para voltar para casa. Os mercados vão fechar. Aí Jesus fala o quê? Mas o povo não está querendo ir embora. Se eles estão com fome e com sede, faça o seguinte, traga até a mim o que eles têm de comida. Não, ô Jesus, o povo não tem, eles não saíram preparados para essa viagem, eles não saíram com mochila nas costas, eles não vão ter nada. Traga o que eles têm. Aí os discípulos saem pedindo, não, o que vocês têm de comida? O que tem aí e tal, não sei o quê? Eles conseguem arrecadar.
5 pães e 2 peixes. Senhor, para que a gente teve esse trabalho todo para arrecadar as coisas? Milhares de pessoas aqui para conseguir 5 pães e 2 peixes, que a gente sabe que não dá para quase ninguém aqui. É um trabalho à toa que a gente está fazendo, não. É a partir do que o povo dá que eu multiplico. Não é à toa. Isso aqui é a fé do povo. Eu mandei, eles obedeceram. Eu pedi, eles deram. É só isso que eu peço, que confiem em mim. O que você tem não necessariamente vai suprir a necessidade do outro, mas a sua boa vontade em ofertar é o que Deus está esperando. Você acha que Deus precisa de 5 pães e 2 peixes para fazer um milagre? Você acha que ele não consegue fazer do nada? Acontece que a principal meta de Jesus não é matar a fome física, ele está provando, porque nós estamos aqui para sermos provados e aprovados. Avaliar o seu coração, ele te dá uma posse, colocar alguém do seu lado necessitado, é assim que ele vai provar se você vai compartilhar ou não. E ele sabe que se ele colocar um pobre do lado de um rico milionário, o rico vai dar lá R$100, R$200, porque para ele não vai fazer falta. Agora, se colocar 2 pobres um do lado do outro, aí eu quero ver quem vai compartilhar mesmo. Porque nenhum dos dois tem. Quando um conseguir, é aí que entra a prova. Você conseguiu o mínimo, mal dá para você, mas você sabe que do seu lado tem alguém precisando também. Será que você vai repartir, vai ficar os dois com pouco? Ou você vai olhar e falar, não, eu tenho pouco, então é melhor eu comer tudo sozinho. Essa é a aprovação. É isso que Jesus estava fazendo ali. Multiplicar a comida para ele é fácil. Agora, avaliar os corações é só na prova. Aí o povo creu em Jesus e deu tudo que tinha. Senhor, eu só tenho isso. Está na tua mão. É por isso que quando Jesus levanta o cesto, ele já levanta agradecendo. Obrigado, Senhor. Porque eles foram aprovados. Já pode multiplicar. Eles passaram no teste. Fala que todo mundo comeu e ainda sobraram 12 sacos. Por que 12 sacos? Porque é um para cada discípulo incrédulo. Estavam duvidando, vocês queriam ir embora, vocês queriam mandar, vocês não estavam crendo, pois toma um saco de comida para cada um. É comida que vocês estavam querendo, pois toma aí. Entenda isso, meu irmão. Tudo que Deus te pede, faça, porque isso é provação. Ele não precisa de nada de você. Tudo que ele te pede é para te provar, para ver se você vai passar no teste ou não. Prova é para ser aprovado. Então não reclame da sua aprovação. Se alegre por estar fazendo parte dessa prova, porque passar nessa prova vai te dar muitos galardões na vida eterna. Tenha certeza disso. Saiba que a cada vitória sua, a cada prova vencida aqui, é um baita prêmio no reino dos céus. É por isso que os membros que entendem que essa vida é uma prova, eles se alegram na tribulação, porque eles sabem que isso só os está enriquecendo no processo. Amém? 16, 2 Coríntios 8, versículo 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa
exultação a vosso respeito na presença destes homens. Amém? Como que ele encerra esse trecho? 2 Coríntios 8, de 16 a 24. Paulo está dizendo que ele não está trabalhando sozinho, ele está muito feliz que Tito, que é um companheiro já de viagens dele, ele foi aprovado na igreja de Corinto. Ele foi aprovado pelas igrejas da Macedônia. É um ministro que está dando testemunho e as pessoas estão reconhecendo o trabalho dele. É isso que eu falo sempre. Os ministérios de Efésios 4, ministério de mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo, quem ordena é Cristo. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum ministro pode ordenar ninguém. Quem ordena é Jesus, o Cristo. É ele quem levanta os ministros. Qual que é a função da igreja? Quando o ministro é levantado, ordenado por Cristo, e começa a exercer o seu trabalho, a função da igreja é reconhecer. Estou reconhecendo este irmão realmente veio aqui, ele pregou, ele é um bom testemunho de Deus, o que ele fala realmente está certinho com a Bíblia, ele ministra bem, ele é uma pessoa zelosa, ele se preocupa com a casa do Senhor, ele ajuda os necessitados, ele não é orgulhoso, a igreja reconhece o ministério, reconhece o chamado. Ela admite, ela fala, olha, eu estou vendo, estou reconhecendo, eu estou provando o que o irmão está ministrando, está fazendo bem, está abençoando a minha vida. Esse é um homem de Deus realmente. Em relação aos ministros, esse é o papel da igreja, reconhecê-los. É isso que Paulo está falando a respeito de Tito. Estou muito feliz que Tito está sendo reconhecido, porque eu o amo demais, ele é meu companheiro, e eu estou feliz porque a igreja está reconhecendo o trabalho dele, mas não só dele, mas de outros irmãos que estão trabalhando nesse processo. E outra coisa que está me deixando feliz é porque os irmãos estão percebendo que essas ofertas que os irmãos estão enviando, primeiro para a igreja e depois para esses ministros que estão trabalhando como missionários, indo, vindo, pregando, trabalhando no louvor, ele vai citando alguns trabalhos que os irmãos estão fazendo. As ofertas que os irmãos estão mandando através desses irmãos estão sendo bem utilizadas e os irmãos estão reconhecendo isso também, porque para mim, Paulo, importa que nós sejamos um bom testemunho, tanto para Deus quanto para os homens. Então me alegra muito, porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa diante de Deus. Mas muitas vezes, o ministro que está fazendo a coisa certa diante de Deus nem sempre é reconhecido pelos homens. É por isso que Paulo está agradecendo, é por isso que Paulo está feliz. Ele fala, muitas vezes é só você pegar os textos do Antigo Testamento. Pega o texto de Jeremias, por exemplo. Um baita de um profeta que nunca foi reconhecido pelo povo. Até hoje zombam de Jeremias. Em muitas escolas de teologia chamam ele de o profeta chorão, como se zombando dele. Ah, é um profeta mole. Olha, ele escreveu Lamentações, o cara que não aguenta nada. Olha como interpretam um profeta do Senhor. Sabe o que é isso? É a igreja não reconhecendo o profeta, não dando o seu devido crédito. Aí o pastorzinho está lá se matando na igreja, fazendo de tudo. Ele abre a igreja, ele prega, ele canta, ele faz e acontece. E quando chega na hora de dar o salário do pastor, ai, por que o pastor tem que ter salário? Ele não tem que fazer por amor? É a igreja não reconhecendo o ministro. Aí Paulo está sendo reconhecido. E os ministros que estão colaborando com ele estão sendo reconhecidos, estão recebendo oferta da igreja. Paulo está exultante de alegria, falando, irmãos, isso aí é benção. Isso aí é raro de acontecer. Estou muito feliz porque vocês não só estão colaborando com a obra do ministério, mas estão se esforçando para fazer. Vocês estão querendo fazer mais, vocês estão querendo fazer mais do que vocês têm condição. Não se preocupem com isso. O que vocês não têm condição não precisa dar, porque o Senhor multiplica. Esse é o teor desse assunto aqui. Paulo relatando partes espirituais e partes práticas da obra do ministério. Relatando, a gente está viajando, está trabalhando, está indo gente aí fazer, indo acontecer, Tito está crescendo no ministério, mas eu estou muito feliz porque todo esse trabalho está sendo reconhecido pelos irmãos.
Nós realmente estamos vivendo como um só corpo em Cristo. Vocês estão exultantes na tribulação. Vocês estão compartilhando tudo que tem com o corpo. Na pobreza dos irmãos está superabundando a generosidade. Amém? Esse capítulo 8 de 2 Coríntios é uma bênção. É uma aula para nós vivermos e convivermos entre irmãos. Não é uma questão de quem tem mais e quem tem menos. É uma questão de quem quer ser generoso. Quem quer compartilhar. Eu tenho pouco, compartilha pouco. Tenho pouco tempo, pois que seja bem gasto. Tenho pouco dinheiro, pois invista bem. Não sei muito o que falar, mas fale o seu melhor, fale o que tem, fale o que você sabe. Eu lembro de alguns irmãos que eu fazia mais, né, na época da igreja presencial, o cursinho de novos convertidos. A pessoa aceitava Jesus, a gente tinha um cursinho básico. E uma das aulas desse cursinho básico era a seguinte: você aceitou Jesus, você descobriu o amor de Jesus, você tem que falar dele. E a resposta imediata de todos os irmãos é: mas eu não sei nada. Como é que eu vou sair ensinando? Como é que eu vou sair anunciando? Não sabe nada? Não sabe? Como é que você aceitou Jesus? Eu fiz uma oração. Pois é, isso você já pode ensinar. Você sabe que Jesus te ama? Sei. Pois isso você já pode ensinar. Mas eu não sei mais nada além disso. Se a pessoa me perguntar, ué, aí você fala que você não sabe. Mas se o que você já sabe já foi o suficiente para você aceitar Jesus e vir para a igreja, significa que só o que você sabe já pode trazer outros para a igreja e para Cristo também. Se isso já foi o suficiente para o Espírito te convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, é o suficiente para convencer outros também. E se o que a pessoa perguntar mais você não souber, você fala, pois lá tem um ministro que está me ajudando, está me ensinando, vamos lá e a gente pergunta para ele. Eu não preciso fazer o que eu não sei. Eu não preciso saber tudo de momento imediato, mas o que eu sei, isso sim vai ser me cobrado. É do que eu tenho, não é do que eu não tenho. Então eu não preciso me preocupar com o que eu não tenho. O que eu não sei, eu vou aprendendo aos poucos. E à medida que eu for sendo acrescentado, eu vou compartilhando. O que eu não posso é usar como justificativo o que eu não sei para não fazer e não doar o que eu sei e o que eu tenho. Eu sei pouco, eu vou doar pouco. Eu sei muito, eu vou doar muito. Eu tenho pouco, eu vou compartilhar pouco. É sempre na medida do que eu tenho que eu vou ser cobrado. Deus não nos dá uma carga maior do que a gente possa suportar. Amém? E tanto é fato, tanto é verdade, essa lógica de Deus, esse sistema e mecanismo de Deus, de amor, de generosidade, que os lugares onde eu mais tive fartura na minha vida nunca foi entre os ricos, sempre foi entre os pobres. Porque entre os ricos, cada um vivia por si, não se ajudava. E entre os pobres, todos se compartilhavam. Era só você gritar para o vizinho e falar, tô precisando, aparecia 3, 4 para ajudar. Então, na pobreza, ninguém precisava de nada. E na riqueza, os meus amigos mais infelizes, mais depressivos, mais com problemas emocionais, eram os que estavam numa vida de riqueza. Porque, embora tivessem dinheiro e boas formações e conseguiram bons empregos, bons diplomas, eles não tinham uma saúde emocional, porque não tinham amigo, não tinha com quem compartilhar, não tinha com quem conversar, não acreditava em Deus, porque colocava a fé no dinheiro, na fama, na profissão, na carreira. Se tornavam pessoas infelizes. E aqueles mais humildes que se compartilhavam não sentiam falta de nada. É por isso que é comum você passar numa favela e ver um monte de gente rindo, brincando, as crianças correndo descalço na rua. E você vai no bairro de rico, ninguém tá rindo, você não vê ninguém. Tá todo mundo trancado dentro das casas. Você entra lá, a pessoa tá brava, tá chateada, tá isolada, tá depressiva.
Porque felicidade não se compra com sucesso no mundo. A fórmula que Deus criou não foi essa. Felicidade é prêmio de Deus para aquele que obedece à sua vontade. Felicidade, ela está dentro, não está fora. Felicidade não está num par de tênis, numa casa própria. Isso é a condição que Deus pode dar ou não, e Ele dá ou não no momento certo, quando lhe convém. A questão é, se eu coloco a meta de ser feliz só quando eu tiver o emprego que eu quero, a pessoa que eu quero, o carro que eu quero, tal, eu nunca vou encontrar essa felicidade. Eu estou procurando um lugar errado. Não é essa a fórmula. Amém? Paulo está exultante aqui nesse capítulo 8, porque a igreja entendeu isso. E está frutificando tanto espiritualmente quanto fisicamente, de forma com que ninguém está tendo necessidade de nada. Está todo mundo feliz. A igreja está feliz, os missionários estão felizes, o apóstolo está feliz, porque todo mundo está compartilhando, mesmo na pobreza, e ninguém está sentindo falta de nada. Os ministros estão sendo reconhecidos e bem cuidados pelo povo. Isso é o céu na terra, meu irmão. É assim que todo cristão e toda a igreja devia viver e conviver. Amém? Essa é a verdadeira comunidade de Cristo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Vamos orar sobre isso. Amém? Eu citei Atos 2, vamos só ler Atos 2 para confirmar. Esse é o modelo de igreja ideal mesmo. Isso não é uma questão de denominação A ou B. Esse é o modelo de igreja do Senhor. Atos 2. De 42 a 47. Como viviam os antigos cristãos? Primeira coisa, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eu não posso ficar eu inventando doutrina. Cristo Jesus já ensinou o seu evangelho para os seus primeiros apóstolos. E são esses apóstolos que estabeleceram como rocha fundamental esse evangelho que aprenderam com Cristo. Essa é a verdadeira doutrina, a gente não pode mudar nada. Amém? Casa, essa rocha fundamental é onde se coloca, se constrói, se edifica a casa. Você mexer nessa rocha, você quebrar essa rocha, você derruba a casa. Nenhuma igreja se sustenta com um evangelho, com uma doutrina que não seja de Cristo Jesus. Amém? Então, a primeira coisa, Atos 2, de 42 a 47, como viviam os primeiros cristãos, a primeira igreja, depois da morte e ressurreição de Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Paulo cita na carta, no começo de 1 Coríntios, que nessa igreja de Coríntios sempre tinha sinais. Todos os dons do Espírito Santo se manifestavam ali. É o que a gente chamaria hoje de igreja pentecostal. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que quer dizer tudo em comum? Ele vai explicar. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão na casa e em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Perseveravam unânimes. Esse termo é importante. Por quê? Porque é comum quando você está cheio de gente, misturado, 1, 2, 3, 10, 15, 500, 1000, vai ter discordância. Vai ter situação que a gente não vai concordar. Daí o que eles faziam quando havia algum debate, alguma discussão? Eles perseveravam unânimes. Perseverar significa eu estou insistindo em ser um contigo. Eu não vou abrir mão da gente andar um para cada lado. Eu não vou aceitar isso. Eu vou insistir, eu vou perseverar em a gente continuar junto. Eu não vou deixar essa discussão, esse problema, essa discórdia nos separar. Isso é perseverar na unidade. Isso é perseverar em ser unânime. Unânime significa a gente vai ter uma só voz. Nisso que a gente discorda, a gente vai caçar a melhor solução. Vamos orar, vamos jejuar, vamos...
Porque a doutrina do Senhor é uma só. A gente não pode sair discordando, ter cada um uma ideia e cada um ir para um lado. Não, a gente vai andar junto. Então saiba, meu irmão, tenha certeza disso. Cada um correr para a sua denominação, cada um correr para o seu canto, cada um entrar em debate com o irmão e não fazer questão de ser um só corpo em Cristo, isso é pecado. Deus criou uma igreja só. Era para todos nós sermos um. Todas as igrejas nós somos irmãos. Se estamos discordando, se está cada um para o seu lado, cada um criando a sua doutrina, nós estamos errando. Amém? Não fique confortável em saber que você não é um com seu irmão. Ó Senhor, me perdoa pelo estado em que a gente chegou, o tanto que distanciamos da tua igreja original. Me ajuda a enxergar meu irmão como um só corpo em Cristo comigo. Traga para você. Eu não tenho o poder de chegar lá na denominação e mudar toda a estrutura e a constituição, mas eu tenho o poder e a decisão de decidir no meu coração. Cuide da sua vida, cuide do seu quadrado. Não importa, Senhor, se o irmão é de lá, é fulano de lá, se ele pregou uma coisa que eu discordo, eu vou tratá-lo com amor, na necessidade, eu vou ajudar no que eu posso, porque ele é meu irmão e eu vou perseverar na unidade do corpo. Imagina se todos nós vivêssemos assim, nesse foco. Quão maravilhosa seria a nossa gigante comunidade em Deus, que hoje já alcança o mundo inteiro, tem crente em tudo quanto é lugar. Imagina se a gente só se ajudasse, ao invés de discutir e brigar tanto. Amém? Louvando a Deus, 47. Atos 2, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que Deus fazia? Perceba, do 42 até a metade do 47, é Lucas descrevendo no livro de Atos como o povo vivia, como os primeiros cristãos viviam. Agora ele vai dizer o que Deus fazia. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O crescimento da igreja é o Senhor quem dá. A gente prega, a gente é um só, a gente compartilha, a gente crê, a gente está junto, a gente persevera na unidade, mas quem vai trazendo gente para a igreja é Deus. Ele vai trazendo à medida que a igreja vai seguindo o protocolo que ele mandou. À medida que você vai sendo fiel, Deus vai atraindo os crentes até você. Amém? Essa é a base da igreja do Senhor. E essa base, Paulo está feliz demais em 2 Coríntios 8, porque ele está percebendo que isso está acontecendo lá. Amém? Esse é o nosso objetivo de crente. Chegarmos a essa unidade da fé, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Isso não é uma viagem, isso não é um plano, não é um sonho inalcançável, como muitos creem. Isso aí só no céu que a gente vai conseguir. Não. Foi possível na igreja de Atos, foi possível na igreja de Corinto, é possível hoje entre nós. Amém? Então, vamos ter um momento de oração, onde você avalia seu coração, agradeça ao Senhor por tudo que você tem, por tudo que você está passando, porque se é bênção, se é coisa boa, glória a Deus, se é coisa ruim, sabe, é provação. Estou sendo provado para ser aprovado, então vou ficar feliz também, vou terminar meu dia com um sorriso no rosto, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Ore ao Senhor, coloque a sua vida diante do altar de Deus, faça suas perguntas para Ele, tire suas dúvidas. Tem coisas que você está passando, está vivendo, que você não está entendendo direito. Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair correndo aqui, eu tenho que suportar em amor, eu tenho que fazer essa pessoa que está me enchendo, eu tenho que suportar ela ou eu tenho que parar de falar com ela? O Senhor sempre vai direcionar o que a gente tem que fazer. Amém? Então, acostume-se a perguntar para Deus. Não tenta você ficar adivinhando, tentar, eu vou fazer assim porque vai que dá certo. Não tem o vai que dá certo, meu irmão. Foca em Deus, pergunta para Ele, Ele vai te dar um direcionamento certo, aí você firma o pé nisso. Firmando o pé no direcionamento de Deus, Ele abençoa independente do que as outras pessoas façam. Amém? Encontre esse lugar em você, dentro do seu coração, porque aí não importa o que estiver acontecendo ao redor, você estará sendo abençoado. Assim como foi com Daniel, com Ananias, Misael, Azarias, assim como foi com Jeremias, que todo o povo era contra ele,
ele foi abençoado enquanto todo o povo foi dominado. Amém? Como eu acabei de falar, a gente não tem o poder de mudar a cabeça de todo mundo, mas a gente tem a decisão de decidir deixar Deus mudar a nossa vida particular. E a partir daí as outras transformações vão fluindo. Amém? Então não espere ter uma mudança externa muito grande para que aí sim você resolva mudar em seu interior. Ah, agora eu estou vendo, então agora eu creio. Não, meu irmão. Mude você por dentro. Foque você em Deus, você na sua intimidade, seja você feliz com Deus, com o que você esteja na sua mão. Pode estar a situação mais difícil, encontre a sua alegria no Senhor. Ache esse lugar de conforto, porque dentro de você ninguém pode tocar, não tem diabo, não tem demônio que entra dentro de você. Você está em Cristo, nova criatura você é, ninguém pode tocar o que você sente, é você que decide o que você sente. É você que decide se você vai ficar alegre, se você vai ficar contente, se você vai preferir olhar para os defeitos ou para as qualidades, se você vai olhar para o ponto negativo ou positivo da situação, tudo é você que decide. Esse poder Deus deu para cada um. Amém? Ora ao Senhor, foque no que é bom, busque a parte melhor do que Ele está oferecendo, ache o conforto, o zelo no Senhor. Daqui a pouco oramos juntos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Grande Deus de toda a terra, maravilhoso Senhor. Senhor, nós te agradecemos demais porque vivemos na era mais fácil da história desse mundo. Vivemos na era da graça da igreja, onde o teu Espírito Santo foi liberado a todos nós. Vemos os dons, os ministérios, temos fartura de profetas e profecias, temos visões abundantes, temos sonhos, temos os dons de cura, de milagres manifestados, a cura das doenças. Vemos igrejas se abrindo em todo o mundo. Vemos ministros sendo levantados em todos os lugares. Ouvimos a tua voz a todo tempo. Percebemos o teu manifestar. Somos da época do batismo do Espírito Santo. Obrigado, porque vivemos na época que o leite, o mel está sendo esbanjado. Nos ajuda em nome de Jesus a sermos fiéis, a não afrouxarmos as nossas rédeas, porque a época foi fácil demais. Sabemos que o que está por vir é a era do Apocalipse, a era do governo da besta. Sabemos que muitos perderam a mão e descansaram na hora que era para estarem crescendo, na hora em que era para aproveitarem e se encherem do Espírito Santo, correram atrás dos tesouros desse mundo. Sabemos que muitos estão perdidos e muitos estão dormindo, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus, para sermos aqueles que perseveram no Senhor, que compartilham o pão, que estão com os olhos fitos no Senhor, que não se distraem pelas facilidades desse mundo, que não se atraem com as ofertas desse mundo, que não abram mão da comunhão dos santos para estar em comunhão com os mundanos. Nos ajuda a permanecermos entre aqueles que amam mais a luz do que as trevas, em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, por permanecer conosco, nos alertando a tempo e fora de tempo de tudo que está por vir, nos preparando seus soldados, seus generais para viverem a fase mais difícil dessa terra que está por vir. Obrigado por nos preparar em santidade, Senhor. Obrigado por nos prontificar. Nos alegramos em Ti, Senhor, embora o mundo esteja chorando, nós, os Teus filhos, nos alegramos porque sabemos que o Senhor é conosco, não importa o tamanho da dificuldade que esteja lá fora, o Senhor nos sustenta. Não temos nada o que temer dos terrores desse mundo, porque o Senhor é conosco, o Senhor é sobre nós. Glórias ao Teu nome, nos ajuda a nos mantermos como essa igreja fiel, que reconhece os seus ministros em toda a terra, que enxerga os seus irmãos e os reconhece, que abençoa, que colabora, que compartilha, Senhor, que cuida dos órfãos e das viúvas, que oferece e compartilha o que de comer, o que de beber, que cuida, Senhor, para que quando o Senhor venha nos buscar, nós sejamos aceitos por Ti também. Sejamos acolhidos pelo Senhor, por termos acolhido o nosso próximo. Nos ajuda a termos um amor maior, em nome de Jesus. Nos ajuda a amarmos ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos e não abaixo de nós. Que nos vejamos como amigos, irmãos, como amados hoje e eternamente, porque verdadeiramente somos uma só família, um só corpo em Cristo Jesus. Seja conosco em nome de Jesus hoje e eternamente. Amém. Vamos louvar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louve assim. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Mais uma vez. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Aleluia. Tua graça nos invade, Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso é
Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia, Senhor. Resplandeça, Senhor, o nosso primeiro amor, Papai. É o que nós te pedimos e já agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos cear. Pegue seu alimento, sua bebida. Vamos fazer a ceia do Senhor. Mateus 26, a partir do 26. Diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, pois isso é o meu corpo. Obrigado, Senhor Jesus, o nosso Cristo, pelo seu corpo entregue de graça a nós na cruz do Calvário. Abençoe e consagre esse alimento em nossa mão que representa teu corpo nesse momento. Corpo que é o pão da vida, o maná do céu, a palavra que alimenta. Que sejamos um só corpo contigo em nome de Jesus. Comamos. Aleluia. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Abençoe e consagre esse cálice que representam esse sangue, o vinho novo da videira verdadeira. Cálice da nossa nova aliança contigo, de Cristo com a igreja. Aliança amarrada e firmada desde os céus eternos, que vem sendo renovada até os dias de hoje, até que alcancemos as bodas do Cordeiro no céu eterno. Que sejamos um pelo corpo, pelo sangue, pelo Espírito e pela eterna comunhão dos irmãos contigo, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Bebamos. Obrigado, Senhor, por mais esse culto. Obrigado por essa oportunidade de te adorarmos, Senhor, de te honrarmos, de nos reunirmos aqui em teu santo nome. Obrigado por nos perdoar os pecados, nos santificar e nos colocar justificados, assentados na tua mesa onde o Senhor é presente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque ainda mais o Senhor nos ministra, nos consagra, nos eleva, nos ensina. Pai, tudo isso é um privilégio sem tamanho.
Que sejamos alegres na tua presença. Que sejamos irmãos, servos fiéis, amigos do Senhor e amigos do nosso próximo. Que sejamos servos dignos do Senhor. Que usemos bem tudo aquilo que o Senhor tem nos derramado. Que sejamos um testemunho fiel da tua presença em nossa vida nessa terra. Que onde quer que caminhemos, onde coloquemos a planta do nosso pé, seja território teu, seja manifesto o teu espírito, a tua vontade e a tua misericórdia em nome de Jesus. O teu poder e a tua autoridade. Que sejamos vistos e reconhecidos como filhos teus, que não sejamos confundidos com os mundanos em momento nenhum, porque não temos nada em comum. Que sejamos contigo, hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, papai. Louvado seja o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Pai. Glórias, glórias, glórias. A ti rendemos toda a glória, toda a adoração. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe, irmãos, grandiosamente. Obrigado, irmã Adriana. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.